Está no ar mais um episódio Mulheres em Pauta. E a nossa entrevistada de hoje vai falar sobre dinheiro, consciência e como as suas crenças moldam a sua prosperidade. Gente, olha só, gente. Vocês acreditam que crenças podem impedir de você prosperar? Ou é apenas números? É sobre isto que vamos falar nesta noite. E a nossa convidada de hoje, quem é? Ela é gestora financeira, planejadora, gente, de finanças. Ela é maravilhosa, ela é linda. Quem é nossa convidada de hoje? Viviana Machado. Seja bem-vinda, Mulheres em Pauta! Muito obrigada, Carla Nicanor. Hoje eu estou como entrevistada. Vamos falar sobre um tema muito importante para a sociedade, para a sua vida, para tudo. Se apresenta, né? Posso já Fala um falar? pouquinho sobre você, né? Bom, então, meu nome é Viviana Machado, eu sou administradora, gestora financeira, tenho MBA em Planejamento Financeiro Gente. Familiar e Pessoal, entre outros cursos de investimento, consultorias e tudo mais. Estamos falando com a mulher. Viviana, você acredita que o dinheiro muda as pessoas? Ele potencializa o que você já é. Hum, O dinheiro potencializa o que você já é. Então, se você tem uma índole voltada para ajudar outras pessoas, voltada para. Ih, caiu tudo? é isso mesmo? Romulo? Ou estamos aí no ar ainda? Voltada para ajudar outras pessoas, voltada para. Ih, caiu tudo? Mas ainda a gente está ao vivo ainda, eu acho. Romulo? Tá De energia. conseguindo nos acompanhar? Mas ainda a gente está ao vivo ainda, eu acho. Mas tá tudo escuro? Não, estamos rolando no ar. Deixa ele colocar ali, mas a gente pode continuar. Então vamos lá. Posso continuar, Carla, te Sim, respondendo? sim, com certeza. Então, como eu estava falando, se você tem uma índole que você quer o dinheiro, pensando em somente você, si próprio, o dinheiro vai te moldar. Sim. E você vai se perder na jornada, vai subir para a cabeça e você vai se perder de quem você realmente é. Você acredita que o dinheiro controla algumas pessoas? Ou você que controla ele? Olha, Carla, infelizmente, o dinheiro controla a maioria das pessoas. Ele controla. Então, Viviana, o que é para você ser verdadeiramente próspera? Verdadeiramente próspera, para mim, Viviana, tá? Sim, sim. Não tem a ver com dinheiro, e sim com o que você realmente é e o que você realmente veio fazer na Terra. Ser próspera é eu ter o conhecimento sobre Sim. dinheiro e querer mostrar isso para você também. Tipo, Carla, isso é bom, guardar é bom, investir é bom, sabe? É um outro lado. Você não precisa sofrer, o dinheiro não precisa ser um sofrimento. E a prosperidade é eu ter algo legal comigo que eu carrego e transferir isso para outras pessoas. Por que algumas pessoas ganham muito dinheiro, mas sempre fica endividados? Porque não tem consciência financeira, porque agora a gente começa a entrar nas crenças. Sim, vamos lá, vamos lá, vamos lá.
Sobre as crenças, muitas coisas a gente foi moldada na infância. Vamos falar sobre a sociedade. Nós não temos educação financeira, nunca tivemos. Nossos pais nunca tiveram. Então, o que foram passado para eles, foram passado para a gente. E muita coisa vem de como você escutava dentro da sua casa, da sua própria casa. Então, o que você ouvia sobre dinheiro? Posso te perguntar? Ó, a entrevistada aqui é você, mas tudo bem. Tudo bem, eu vou te responder. Qual foi a minha experiência com dinheiro na minha infância? O que que eu aprendi sobre dinheiro? No primeiro momento na minha infância, eu aprendi que dinheiro para mim era só para comprar alimentos, porque foi uma experiência que eu tive na minha infância. Ou seja, não sobrava para se Nada. Não, divertir. para mim não. Para mim, Você, no meio de vocês nunca não tinham contato com pessoas empreendedoras, não. com pessoas grandes, com pessoas que falavam sobre dinheiro. Não, não. Nunca tive esse contato na minha infância, então dinheiro para mim era para trabalhar e ter o que comer em casa. Então a geladeira tinha que estar cheia. Bom, pelo menos a geladeira estava cheia, né? Sim, porque foi o meu primeiro contato com dinheiro. Agora eu te pergunto para você, qual foi a sua experiência com dinheiro na sua infância? A minha experiência com dinheiro foi assim, nunca faltou nada, mas a gente escutava algumas coisas, né? Tipo, agora não. Esse agora não, desculpa, mas ele nunca vai ver. É agora não e depois também Sim, não vai ver, né? E algumas coisas que você via, tipo, em relação, não só o que você escutava, mas o que você via, né? Em relação ao dinheiro. Sabe, aquela pessoa que, minha mãe, por exemplo, ela gastava tudo. O sim, cartão de crédito era, sabe? Ou seja, ela gastava mais, podia ganhar muito bem, sim, mas gastava mais do que do que ganhava. ganhava. Mas isso a E maioria do brasileiro, da sociedade faz isso. sim, porque tá 81% dos brasileiros estão endividados, porque a gente não tem uma educação financeira. Nós vivemos num país que incentiva as bets e não incentiva uma educação financeira. Tanto é que semana passada eu estava conversando com uma professora de matemática e ela estava me falando que nas escolas, eu já vi, porque eu tenho filhos na escola, tem a educação financeira, que agora é lei, né? A grade de educação financeira. Só que aquela educação é fachada. Não pega mesmo na raiz do problema e vamos, de fato, educar nossas crianças Sim, financeiramente. Então aí já está um grande problema. E o Brasil, hoje em dia, a maioria dos brasileiros se endividam, estão endividados, tem as bets aí que são legais. Então é um perfeito. contraste muito grande. Então você acha o que pesa mais é educação financeira ou é inteligência emocional dentro desse conceito? Pesa mais a educação financeira. Porque a educação financeira, ela vai te trazer uma inteligência financeira, você saber e aprender a lidar com o dinheiro, falar sobre dinheiro e dinheiro não ser um tabu como é hoje. Mas você acredita, se eu tenho uma crença, né, limitante, que foi uma crença que eu aprendi na minha infância, que dinheiro não é bom, ter prosperidade não é legal, que só atrai pessoas interesseiras. Que rico não presta. Que rico não presta. Ah, tá rico, teve que matar ou roubou alguma coisa para ficar rico. Isso, geralmente é assim, né? Ou é político. É, é, é Mas, político, tá rico. Ah, porque roubou, rouba todo mundo. sim, Isso são algumas crenças que. são. A primeira coisa é você ter a consciência e a vontade de mudar. Então, são as crenças, e a maioria dos brasileiros não tem a consciência, nem querem falar sobre dinheiro, e tá bom do jeito ruim que está. Tipo assim, o ruim tá bom. Tá ruim, mas tá bom? Sim, Então vamos continuar assim. E não querem olhar.
não querem olhar. Eu conheço muitas pessoas que já ofereci até planejamento financeiro e a pessoa chega a um determinado momento que desiste, porque não quer olhar, não quer abrir a mão de determinadas atitudes. Sim, Então, é e aí é porque ali que vai trazendo é a uma sua mudança, consciência. né? A primeira Total. coisa é, tipo, o que que eu ouvia lá na infância, né? E o que que isso me trouxe? Tá bom, eu sou próspera, eu tenho dinheiro guardado, eu sei lidar com o meu dinheiro, eu organizo, eu planejo, então tudo bem. E a gente sempre pode melhorar, Sim, sempre, sempre pode claro. melhorar. E a outra questão é que se você não fizer nada, e, tipo, se você não falar sobre dinheiro, em primeiro lugar é aqui, nós duas estamos conversando e eu gosto, é um assunto que eu amo falar, mas muitas pessoas não falam. E eu conheço e eu Eu consigo amo distinguir. falar de dinheiro. Dinheiro é bom. Vamos falar de dinheiro, dinheiro é Dinheiro bom, é dinheiro é bom, bom. tá? É o que fala na Bíblia, né? É, Deus era pobre? É Não. pobre, né? As pessoas. Ele é o dono do ouro da prata. E eu sou filha? Eu Pois sou é. milionária, gente! Então, mas assim, tem muitas crenças, né? Tanto na igreja, Sim. como na sociedade, como dentro de casa, que dinheiro não presta. Ah, como é que é uma outra? É, ou você é feliz, Não. ou você Dinheiro é não rico, ou traz. você é feliz. Dinheiro não traz felicidade. É uma crença, gente. É, se dinheiro não traz. Por que que dinheiro não traz felicidade? Ou tipo assim, você precisa. Aí você, tipo, eu preciso ser pobre, ou você é feliz. Você não pode ser os dois? Você pode ser feliz e rico. Com E certeza. próspero. Sim. Então, sabe, você tem que começar a quebrar essas crenças. E uma vez que você quebra essas crenças, você começa a ter a consciência de querer aprender sobre o dinheiro. Eu já citei em alguns episódios sobre isso, né? Que a maioria dos pacientes chegam no consultório com essas crenças limitantes financeiramente, né? O escassez de achar porque o pai não teve uma casa, ele não vai ter, ou de atender muitas mulheres empresárias que são donas de salões, né? Que tem espaço de beleza, ou que tem uma firma que gera trabalho para outras mulheres e elas chegam lá assim, não acreditando que elas podem ser dona desse espaço, né, e prosperar naquilo que elas trabalham, porque elas acreditam que não. E se posiciona como se não fosse dona Porque do aí a estabelecimento. crença está intrínseca, porque ela nunca nem aprendeu, Carla. Ela simplesmente abriu um negócio, é o que eu falo, né? Muitas mulheres abrem um negócio, por exemplo, um salão. Abre um salão de beleza e ela era uma cabeleireira de outro salão. Sim, Então ela vai e começa a trabalhar ali. E o dinheiro começa a vir, só que ela não sabe lidar com dinheiro. Ela não sabe olhar para os números. E aí ali ela se perde e não quer olhar para os números, mas não aprendeu sim. e aí ali ela se perde, porque os números sempre jogam a nosso favor. É o que eu falo, as pessoas mentem, mas os números não deixam a gente mentir. Entendeu? Os Então, números estão ali. você acha que uma boa organização, um bom planejamento financeiro muda toda a situação? Toda situação não, você tem que querer. Você tem que Perfeito. estar disposto a mudar o seu comportamento em relação ao dinheiro. O que mais pega são os hábitos. É o comportamento, porque eu posso te dar a fórmula aqui, ó. Carla, segue essa fórmula que você vai ter sucesso. As pessoas não seguem, porque elas não querem abrir mão de determinadas coisas na sua vida. Porque é tempo, né? É um É, investimento. mas é um tempo que vale muito a pena. Sabe, você começar a estudar para algo para a vida, isso é gratificante, sabe? Sim. E o que eu escuto muito também agora, tu que é terapeuta, então pode me corrigir. Mas muitas pessoas falam de crenças, né? Que tudo são as crenças limitantes. Mas talvez você concorde comigo que isso seja uma crença, você colocar culpa na crença porque não prospera? Também possa ser, concordo. Porque, como a gente falou, quando você não tem consciência daquilo, você não tem o conhecimento. Então você acaba repetindo aquilo por falta de conhecimento. Mas desde o momento que você tem consciência daquela crença,
muda tudo, Muda gente. tudo. É a mesma coisa você tá num negócio, você tem um negócio e você, assim, eu fiz administração porque eu tinha uma loja. Então, quando eu comecei a administrar a loja, eu Sim. administrava com o que eu achava que era, né? E assim, às vezes também uma outra coisa, antes de eu entrar nessa questão, uma crença muito grande. Não gosto de números. Ah, eu era péssima em matemática. Sim, Aí a primeira coisa que eu te pergunto, você era boa em matemática ou era péssima? eu era boa. Tu era boa em matemática. Era a matéria que eu mais gostava, Ó, gente, na época. isso é Na ótimo. época. Então tu já tem uma facilidade, Pelo porque amor de tem Deus. pessoas que não têm essa predisposição, Tinha que sabe? muito tempo, gente. Mas assim, muita gente, eu não gosto de números, não gosto de matemática, eu detesto matemática. Por quê? Talvez você tinha uma professora que não sabia explicar e você carrega isso para Sim, vida provavelmente. inteira. Então, assim, poxa, a sua vida financeira ser impactada por algo que você ouviu lá atrás que você não é bom em matemática, sabe? Hoje em dia tem planilhas de Excel que faz toda a conta para você. Tem um planejador financeiro que te entrega de bandeja Sim, tudo que você precisa, sabe? Então, assim, se você não é bom em matemática e não quer nem perder tempo com isso, contrate alguém. É aí que as empresas pecam muito. Você tem um problema na, numa área financeira do teu negócio. E aí você sabe que aquele problema ali é porque você não sabe lidar com aquilo, você ainda não sim. aprendeu. O que que você vai fazer? Procurar alguém especialista. Procurar alguém especialista para corrigir Sim, aquela isso área. aí. E muitos batem no peito e dizem: não, Eu eu não consigo, não preciso. precisa, eu posso. E aí é um pouco soberbo, arrogante, de não querer olhar para o problema que está enfrentando. Então, eu até coloquei nos stories falando sobre isso, né? Uma boa organização, um bom planejamento, né? É importante, mas não garante que alguém possa, né? Acumular para milhões. Mas depende, ele te dá uma clareza e te dá um norte. Porque você vê muitas pessoas aí que têm um ótimo plano financeiro, mas não conseguiram até hoje juntar 1 milhão. Mas será se tem um ótimo plano financeiro mesmo? E aí agora eu te pergunto, será se essa pessoa quer mesmo 1 milhão? Porque assim, o 1 milhão tá na moda, né? Todo mundo Sim. foi Não, é só um colocado na exemplo. Eu nossa coloquei um cabeça. milhão aqui só como um Isso, não, exemplo. mas o 1 milhão foi colocado na nossa cabeça, tipo, tá, se hoje você conquistasse 1 milhão, o- você sabe o porquê que você quer esse 1 milhão? Bom, eu sei. Você sabe? Eu sei por que eu quero 1 milhão. Gente, eu quero ficar rica, milionária. Mas você Tô sabe, ó, zoando, mas eu você quero não, mesmo, não, gente. essas são as perguntas, Carla. Você sabe o porquê e você sabe pra que você quer esse 1 milhão? Eu acho que tá aí a chave. É É, você entender o porque assim, às porquê vezes e pra quê. isso, ó, um planejamento financeiro talvez possa estar errado o seu, porque ele é muito personalizado. Porque o seu planejamento financeiro nunca vai ser igual ao meu. Não, com Os certeza. meus objetivos são uns, né? Por mais que a gente compre a ideia da vida perfeita na Sim, sociedade, né? Tipo, eu quero comprar um carro, quero um carro. Você quer um carro mesmo? Olha para a tua vida financeira. Às vezes você está precisando mesmo organizar e sair das dívidas. Então, na realidade, você não quer um carro. Você tem que querer sair das dívidas e organizar a sua vida financeira. Então, assim, 1 milhão é muito subjetivo. Você tem que saber o que que você vai fazer com ele. Tá, atingi 1 milhão. E agora? O que que eu vou fazer com esse 1 milhão? Para quê? Para que que eu quero 1 milhão? Quando eu quero 1 milhão? Quando chegar? Não. Como eu vou conquistar esse 1 milhão? isso aí. Então, são essas questões que você tem que mensurar, você tem que quantificar e você vai ter que fazer um plano para atingir o seu 1 milhão. Então, me diz uma coisa: qual é a diferença em ganhar dinheiro e construir um patrimônio? Ganhar dinheiro é simples, você ganha. Tem pessoas que têm muita facilidade em ganhar dinheiro e gasta tudo. E assim, conforme você vai ganhando mais, o seu padrão de vida vai aumentando. Aí vem uma chave muito importante que eu vou falar sobre o Gustavo Cerbasi.
Se você está querendo já mudar a sua mentalidade, eu indico você a segui-lo, porque ele é muito consciente. Ele fala: viva sempre um padrão a menos. Não queira impressionar as pessoas, porque assim, muita gente está aí esgoelado, Sim, pagando carro para ostentar para os outros que anda com carro bom. verdade. E aí você não constrói um patrimônio. E é gostoso e gratificante quando você começa a construir o seu patrimônio, você te dá uma segurança, sabe? Você sabe que você pode comprar aquele carro, mas para que que você vai comprar aquele carro se não é o carro que você quer? O que te dá mais segurança é você ter aquele dinheiro Sim. lá rendendo para você e fazendo com que você conquiste os seus objetivos. Então, cedo a gente estava conversando, né, Discutindo? discutindo Pode sobre o falar, Carla. assunto. Nós estávamos Nós discutindo. citamos um exemplo de uma pessoa que ganha R$ 1.000. Sim. Ela quer construir, né, um patrimônio. Vamos lá, até foi de 1 milhão que nós citamos, 1 nem milhão, lembro. vamos botar 1 Um milhão. milhão. Ela É quer, bom ter 1 milhão, né? Você é, começa a se ela titular milionária. quer, ela quer acumular 1 milhão. Tá, Só que ela ganha R$ 1.000 por mês e tira R$ 500 todo mês para guardar para alcançar esse 1 milhão. sim. Em quanto tempo essa pessoa vai conseguir, gente, acumular esse 1 1 milhão? milhão. Ô, Rômulo, tem como você soltar aquela planilha que eu trouxe pra gente mostrar? E aí a gente brinca um pouquinho. Vamos ver se vai entrar ali. Ótimo. Sumiu? Gente, vamos aprender, nós vamos ficar milionários. Vê se você. Tá. Calma aí. A gente vai fazer na prática, porque assim, uma coisa é você querer 1 milhão. Outra Sim. coisa é você bota ali e começa a brincar com os números a seu favor. Cadê? Tem perguntas? Aí, Bibiana? Não, não tem. Ó, pessoal, pode perguntar o que vocês estão achando. Podem fazer a pergunta de vocês sobre planejamento financeiro. Tenta aumentar lá isso, no cantinho, Rômulo. Tá. Ai, tá tentando. Aqui é tudo elétrico. Tá, ótimo. Então, Rômulo, coloca ali no R$ 1.000, são os pagamentos mensais. Todo mês você vai guardar R$ 500. Sim. Essa aí é a planilha do Mil a Milhão do Thiago Nigro, que eu fiz o curso com ele. Isso, R$ 500. Suponhamos que esses R$ 500 há uma taxa de 1% que continue, você tem um investimento, você tem um consultor financeiro que faça seu dinheiro render para você, então 1% ao mês. Sim. Tá, aí a gente nem vai colocar a taxa de inflação anual, que o teu dinheiro desvaloriza, e nem a alíquota de imposto, vamos botar só um 1%. Aqui a gente está em que? 240 meses, certo? Desce lá em 240 meses, Rômulo, quanto que a gente... Ó, 240 meses. Vamos ver quanto que é 240 meses, são 20 anos? Terei futuro líquido. Isso. Agora, Rômulo, coloca lá 480, né, meses. Ainda não chega, bota 520. Não. Espera aí. Tu botou 5.020. 520. Isso. Bota zero aí. Desce.
Aí tá dando 8 milhões. Mas sobe lá um pouquinho. Coloca 240 ali de novo. Só pra gente ver. 120. Eu acho. Não. Então tá. Então bota 480. Ou 500. Bota 500. 500 meses. Vamos botar 500 meses aqui. 500 meses seriam 41 anos. Não, ele tá mudando muito aí. É. De 480 para 500. Ele tá. Bota 480. Não, aí tu vai botar 500 reais. Bota 500 reais. E você não tem nada. Hoje não tem nada. Tá Sim. zerado, né? E aí tu coloca 480. Não, tá dando alguma coisa errada aqui no valor bruto, porque tá dando alguma coisa errada. Porque 240 tava dando 120. Mas vamos botar que 240 em 40 anos, tu botando 500 reais, 40 anos. Meu Deus. Com 500 reais, Aham. você chega ao seu 1 milhão. Essa taxa aqui lucro acima da Da inflação. Isso sim, o teu dinheiro não tá desvalorizado. Pode subir, Rômulo, pode subir. Isso, tá. Isso a uma taxa de 1%. Então, em 40 anos, você vai conseguir acumular. Ó, valor aportado 240 mil, que foi. Esses 240 mil, a uma taxa de 1%, pode chegar a 5 milhões. Sim. Então, teu primeiro milhão, esse aqui é pra gente brincar. Mas eu acho que, eu não sei se o Rômulo botou alguma coisa ali. Bota 300 ali no 480, Rômulo. Só pra gente não perder muito tempo aqui também. Dividido por 12. Em 25 anos. Em 300 meses, 25 anos, você aportando 500 reais a uma taxa de 1% sem variar. E sem imposto. Sem imposto. Aí você chega próximo ao seu 1 milhão. Então, você tem que ter muita consistência. Muita consistência. Muita. Assim, mas não é muito. Em 25 anos. Em 25 anos. Mas se você já tem um valor aplicado, vamos supor, se você tem 10 mil, pode botar 10 mil ali, ô Rômulo, de valor inicial. Não aí. Aí tu pode deixar 500. Vamos supor, eu já tenho 10 mil investido. Sim. Bota ali embaixo do... 500. Isso, do 500. Bota 10 mil. Se eu já tenho 10 mil investido... Tá, tudo bem. Pode apertar OK agora. Enter, né? Isso. Aí ali, tu pode diminuir. Desce dos 300. Pode bota os 240 pra gente ver quanto que ele fica em 20 anos. Agora tu desce aqui. Ó, com 10 mil, em 20 anos tu já tem 608 mil. Agora deixa os 300 lá em cima. Aqui. Isso, bota 300. 300 são 25 anos. Aí tu alcança ter 1.146.000. Em quantos anos? 25 anos. 25 anos. Com 500 mil. Mas isso tu pode ganhar mais, tu pode ter uns aportes. Quanto mais tu aportar e estiver lá e rendendo, e dependendo do investimento, aquele dinheiro está trabalhando para você. É uma bola de neve. Sim, mas como eu posso fazer para conseguir esse 1 milhão menos de 25 anos? Aí você vai ter que aportar mais. Você vai ter que botar, tipo, em quanto tempo tu quer, Carla? Vamos 1 lá. milhão. Vamos dar um pro teu exemplo. milhão. Já tem algum aporte inicial? Vamos dar um exemplo. Quero esse 1 milhão em 5 anos. Em 5 anos. Então seria
60 meses. Bota 60 Mas aí. lembrando que essa pessoa só ganha R$ 1.000 por mês. Aí não tem como. Isso não existe. Olha, aí é que Milagre tá. isso, homem. Você quer fazer Milagre. milagre. Aí, por isso que é bom o planejamento financeiro, porque ele te traz clareza. Não se iluda. E muita gente, quando faz o planejamento financeiro, quer tipo, eu quero 5 milhões para me aposentar, ganhando Sim. R$ 1.000. É E, impossível, e gente. economizando 100. Aí isso te traz a clareza e o que você vai fazer para você atingir o teu 1 milhão, ou teus 5 milhões. Porque aí entra o quê? Entra renda, entra investimento, né? Entra. Entra o Planejamento. planejamento de investimento financeiro, para que você possa também ter outras rendas, Sim. para que você possa juntar Exatamente. esses Ô, milhões. Rômulo, coloca lá para mim sobre planejamento financeiro, por favor, as etapas do planejamento financeiro. Eu trouxe aqui o livro do Mil ao Milhão, né, que fez o maior sucesso do Thiago Negro, isso em 2020, bem Sim. na época da pandemia, e ele fala sem cortar o cafezinho. Por que eu gosto dele? Sem Ele, cortar o cafezinho. sim, você vai conquistar teu 1 milhão sem cortar o cafezinho. Ele traz 3 bases aqui, 3 embasamentos. Ele fala sobre gastar bem, investir melhor e ganhar mais. Então, tudo é muito variável. Porque o que você pode fazer aqui? Como é gastar bem? Você gasta bem, você compra uma roupa que talvez custe um pouquinho mais, Sim. mas vai durar muito mais. Então, você não precisa ficar comprando um monte de roupa. É você saber comprar as roupas. Você saber comprar um móvel que dure, com durabilidade. Uma compra inteligente, Sim. custo-benefício, é gastar bem. E você saber onde você está gastando. E aí, o que faz? Sobra mais com o teu planejamento financeiro. E aí você começa a investir melhor. Pode colocar, Rômulo. Quando você investe melhor, ali a gente botou 1% ao mês. Sim. Se você botar 1,1% ao mês de taxa de juros a teu favor, tu vai chegar no 1 milhão mais rápido. Porque eu tenho o tempo e os juros aliado a você. Sim. Então você tem que aprender, é tudo uma etapa. Aí você aprende a investir melhor o seu dinheiro quando ele está sobrando. E ganhar mais. Por exemplo, poxa, R$ 1.000 eu sei que eu não vou chegar no meu 1 milhão. O que eu vou fazer? Vou ganhar mais. Sim. Aí tem renda extra. Aí você vai pensar, tipo, talvez em mudar de profissão. Você vai ver onde, tipo, às vezes tu tá abraçando 1 milhão de coisas e não tá focando no que realmente te traz dinheiro. Então, assim, é tudo um conjunto que você tem que parar e olhar para sua vida financeira. Aqui, Carla, olha, os componentes do planejamento financeiro. São 6 componentes. E muitas pessoas acham que planejamento, eu vou planejar e deu pronto, acabou. Que nem sabe o que é planejamento. Sim, verdade. A primeira etapa é você ter a consciência e fazer a gestão financeira. Gestão financeira, esse nome parece que dá até um cansaço, né? Quem não gosta de falar sobre dinheiro, falar em gestão, é tipo assim, meu Deus, já desiste aí. Mas a gestão financeira nada mais é do que você cuidar do seu dinheiro, você olhar para ele, você aprender a controlá-lo. Como? Direcionando ele. Você sabendo quanto que você ganha, quanto que você gasta, quanto que Sim. sobra. Então, a gestão financeira é você saber o que está acontecendo com o teu dinheiro. Depois disso, depois que você já tem o domínio disso, vem a gestão de investimentos. Aí é que você vai ter, né, já ter uma reserva de emergência, você vai pensar em investir. Então, tu tá vendo que tá destravando? Sim. A pessoa que, tipo, não tá toda enrolada em dívidas, ela não sabe que tem esse planejamento. Investir para ela parece ser impossível. Depois disso vem a gestão de riscos e seguros. Porque aí você já investe. O que você vai fazer? Você vai assegurar os seus investimentos. Aí você vai pensar num seguro de vida para sua família. Você vai pensar numa previdência privada. Sim. Aí é onde tu vai começar a segurar um seguro do carro, seguro da casa, é onde você vai assegurar o seu patrimônio. Depois disso vem o planejamento tributário. Você está fazendo com que os seus rendimentos cresçam. Então, o que você tem que fazer? Você também tem que se assegurar
de quanto você vai pagar de tributos. Tipo de herança, da sua casa, do seu patrimônio, dos seus investimentos, da previdência privada que mais vai te garantir que reduza dentro da lei, é claro. E para isso teria que ter um planejamento financeiro e você conhecer sobre um planejamento tributário seria. Depois vem o planejamento de aposentadoria. Esse aqui é um dos mais importantes e que as pessoas mais subestimam. Ninguém pensa na aposentadoria. Você pensa na Carla daqui a 20 anos. Como que a Carla quer estar? Vamos pensar na Carla daqui 30 ou 40 anos, com 86 anos. Não vai ter a mesma vida de hoje. Não, Você claro acha que que vai não. ficar mais tranquila, mas só que aí às vezes você precisa de remédio, talvez você precise Sim, de um cuidador, talvez você precise de alguma atividade específica para você. E você vai que, né, pensa em viajar, pensa em ter uma terceira idade tranquila. Só que as pessoas pensam em se aposentar com INSS, verdade. que é o quê? Um salário mínimo. E se você paga muito mais, você não ganha isso, você recebe muito menos. E um planejamento de aposentadoria faz com que você, tipo, poxa, pense em você no futuro. E o planejamento sucessório, depois de você ter um construir o teu patrimônio, o que que você vai fazer com ele? Você vai deixar para os seus filhos? Você vai querer dar sucessão a isso. Dependendo do valor do teu patrimônio, existe algumas formas de você utilizar isso a seu favor, do que deixar como herança. Porque você vai pagar um tributo muito grande com isso. Mas eu gosto de trabalhar aqui, ó. Aqui, que se as pessoas só focassem na gestão financeira agora, Já era o já tá início. ótimo, é o início, é onde a gente tem que trazer a consciência para as pessoas, porque o resto parece estar muito longe, mas quando você começa a aprender a respeito, nem tanto. Rômulo, pode passar para a próxima, que eu quero falar só sobre a gestão financeira. Gente, anota tudo aí, É muita coisa, né? que é muita É coisa. muita coisa, mas assim, é muita coisa para quem não sabe nada, Sim, sabe? Porque depois começa a ficar mais fácil. fácil, porque assim, é a mesma coisa quando você ir para o novo. O novo parece assim ser Espantador, né? tipo, meu Deus. E Sim. o pior é você não olhar para isso. Gestão financeira é fácil, é simples. Aqui é você saber fazer um orçamento, sabe? De renda, legal. O país faz um orçamento, né? Você tem ali o orçamento anual. Tudo bem que o Brasil ultimamente está só no déficit, por quê? Porque não tem uma gestão financeira boa. Então, ele está gastando mais o tempo todo Sim. do que está ganhando. O orçamento é a tua fonte de renda, levar em consideração a sazonalidade, principalmente na nossa região, que é turística. Então, aqui, tudo que entra, você vai colocar no teu orçamento. E em cima disso, você vai fazer um planejamento. Um orçamento tipo, ó, a minha luz vai ser isso, a minha água é isso, que não tem como fugir disso. Então, você sabe que o teu custo de vida dá 5 mil reais. Então, você sabe que tu não pode gastar mais que Mais do isso. que isso, Mas as verdade. pessoas insistem Em em gastar gastar mais, ter mais. um padrão de vida que não lhe condiz. E assim, aí dá dor de cabeça, fica doente, Sim. entra em depressão, sabe? São aqueles prazeres momentâneos que depois chega a conta. Aí depois, com o orçamento financeiro, vem o fluxo de caixa. Você sabe o que é um fluxo de caixa? Você utiliza o fluxo de caixa a seu favor? Tipo, ai meu Deus, parece que é uma palavra, né? De descabelar os cabelos. Mas não é. O fluxo de caixa, ele vai te mostrar o que você planejou, o orçamento que você fez e o que condiz e o que não condiz. Tipo assim, Uhum. poxa, a luz estava sendo R$ 500, eu gastei 600. Então, ali no fluxo de caixa vai te dar o previsto e o que sobrou. E o que tu vai fazer com isso? Vai analisar os números e jogar a teu favor. Aí, depois disso, vem a situação de endividamento. O endividamento é, por exemplo, você saber quanto você ganha, quanto você gasta através do fluxo de caixa, se sobrou alguma coisa? Se sobrou alguma coisa, com isso, qual é o seu grau de endividamento? Por exemplo, quanto tempo você consegue viver com o que te sobra por mês? Se não te sobra nada,
você tá sempre endividado, porque você não vai conseguir suprir aquele valor. E ali tu levanta também todas as tuas dívidas e aí você vê os teus gastos essenciais e os não essenciais. Os essenciais é o que você precisa mesmo para viver. Sim. E aí vem o balanço patrimonial. Ai, às vezes você acha que não tem nada, mas tem. O balanço patrimonial, você faz todo o levantamento de tudo que tu tem. Ah, pode botar até a tua bicicleta. Pronto, eu já tenho alguma coisa, sabe? Aí ali tu faz um levantamento de todo o valor que você tem e o quanto que você tem de patrimônio. E a situação de liquidez. A situação de liquidez é ali, como eu falei. Para você pagar todas as suas dívidas hoje, você tem dinheiro para isso? Te sobra para isso? Ou você está sempre no vermelho? Aí você sabe quanto que você está no vermelho e o Uhum. que você precisa trabalhar, ganhar mais Para sair. para sair. Então, assim, você usar os números a seu favor. Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito, que eu fiquei assim impactada na faculdade, que eu sempre fui assim para os números. Uma coisa que eu falo aqui, pode tirar, Rômulo. Uma coisa que eu falo aqui é você ser o seu termômetro, você se Sim. conhecer, se autoconhecer. Tipo, o que que eu sou boa financeiramente falando? Tu consegue identificar, Carla? Tipo, poxa, eu sou boa nisso, eu sou. Porque não adianta você dizer, ai, não sou boa em nada, não quero olhar para aquilo, porque tem as crenças que você não quer Sim, olhar, né? verdade. Então, você pega o que você é boa e você potencializa aquilo. E o outro você vai aprendendo aos poucos, mas potencializa o que você é boa. Eu descobri muito cedo que eu era boa em economizar. Eu não ganhava muito, mas eu economizava. Então eu fazia aquele dinheiro render. Então o que eu ganhava, eu sempre gastava menos e sempre sobrava. E aí eu pegava esse dinheiro e investia. Na realidade, eu achava que eu investia, né? Eu não investia, eu botava lá num fundo de investimento que a taxa deixava, sabe, cobrava mais do que tinha. Interessante, né? Mas é como você falou, mas tem muitas pessoas que elas gastam tanto, tanto, que não tem noção do quanto elas gastam e quando vai ver, tá. E às vezes, Carla, é só você precisa olhar para os números de onde você está gastando. E às vezes você faz assim, ó, aqui eu não preciso gastar tudo isso com comida fora todos os dias, porque assim, parece que as pessoas comem sem pensar no amanhã, Sim, sabe? verdade. Tipo, vamos lá, vamos, vamos não sei o que, vamos. Quando você vê, a maior parte do seu, aí, tipo, o açaí todos os dias. Sabe? Você dizer não dizer não pro filho por uma coisa. Que eu compro um brinquedo, chego E em na casa. verdade é você cortar aqueles gastos que não são necessários. Isso. E num planejamento financeiro, sabe o que que é muito legal e divertido? Você envolver toda a família. Vamos por, o que que é bom para a família? O que que vamos fazer algo juntos? Um dia no zoológico no Rio. Então, quanto que vai sair o custo? E aí ali você mostra para as crianças, tipo, olha, não, a gente não vai comprar isso porque estamos juntando para ir no zoológico. E traz É consciência ter uma financeira para a meta, né? criança. Exatamente. Traz a consciência financeira para a criança. E para o marido. Em casal é muito importante você saber quem consegue dominar as finanças. Quem consegue, quem é o controlador. Quem, Gente, meu marido, hein? então deixa com ele. É ótimo vocês conversarem a respeito. Coloca a meta da família, a meta de cada um, que é muito importante. Você tem as suas metas e ele tem a dele. Vocês chegam a um consenso. Como é que a gente vai fazer? Qual é o objetivo? Sabe? E ali vocês conversam, discutem a respeito do dinheiro, que é muito saudável. E chega, tipo, e vai medindo, né? Estamos conseguindo? Não. Qual é o problema? Qual é a dificuldade? Às vezes a dificuldade está no comportamento. Sim. É, já ia fazer essa pergunta. Em quem eu preciso me tornar para ter a vida financeira que eu mereço? Primeiro tu tem que fazer um diagnóstico financeiro da tua vida. Ali vai te trazer clareza da consciência financeira que você tem. Tipo, se estiver baixa, você vai ter que buscar mais onde que está precisando, porque às vezes precisa se organizar. Às Sim. vezes você já está pronta para investir, mas não sabe no que investir. E às vezes você precisa, tipo, economizar. Então tem que ver onde está o gargalo.
E ali a gente começa a trabalhar, faz um planejamento para tornar a tua vida financeira do jeito que você merece. É por isso que eu digo, tipo, são só crenças. As crenças, às vezes, é você não olhar para os números, porque o número te mostra. E Sim, ali, com aquilo, tu vai falar, tipo, agora, eu vou levar 40 anos guardando R$ 500 para chegar a 1 milhão. O que que eu vou fazer? Aí te traz a consciência, vou atrás de mais dinheiro. E você coloca sim. aquilo ali no papel e começa a brincar com os números a teu favor. Eu acho que os dois andam junto. Porque às vezes tem uma pessoa que tem uma empresa, como nós falamos aqui, mas tem a mentalidade que não consegue, né? Que não, nunca vou conseguir ser próximo. Só tem a empresa, mas não sabe administrar a sua empresa. Ô, E aquilo não prospera. sim, tu sabe que a empresa é a cara do dono. Sim, por Então isso. você pode olhar para a empresa e você vê, aquela empresa é próspera? Se aquela empresa é próspera, o dono está ali, está buscando mais conhecimento, está investindo nos colaboradores, tá buscando inovação. E se o dono está fechado para isso, ou não quer olhar, ou só está reclamando, ou está olhando, sabe, a concorrência não está olhando para o dele, ou não, ou tá. Às vezes tem muito dono que está dentro da empresa, mas não está. Não quer estar ali. E principalmente quando tem problemas financeiros, a pessoa parece que desiste e sai. E às vezes até a empresa está gerando lucro, mas não tá, a pessoa está esgoelando tanto e tirando tanto. Tem gente que diz assim: "Ah, não estou conseguindo tirar nada para mim", porque não tira um prolabore e não separa o físico do jurídico. Aí quando tu vê, tem um prolabore mais de 10, 15, 20 mil e acha que não está tirando nada, mas está pagando todas as contas da casa, de tudo, e acha que não está sobrando. Falta de clareza. Então, tem, como citamos, tem pessoas que às vezes fala que entra dinheiro, mas ela não vê esse dinheiro sobrando, ela gasta, paga tudo e ainda gasta fazendo doações É, pro outro. é. Como é que é isso? Aquilo que deveria sobrar para ela está doando para outra pessoa. Aí entra a questão de não se priorizar e entra uma crença muito forte aí, né? Que eu deixaria até para terapeuta falar pra gente. Porque ela não se sente merecedora Sim, do daquilo. dinheiro. Tem muitas pessoas que ganham e passam o dinheiro, tipo, Sim, jogam dinheiro para qualquer lugar, mas não pode ficar com ela. eu creio nisso, que eu atendo mulheres assim, que falam, Carla, mas eu ganho tanto assim, mas o dinheiro não sobra, eu pago minha dívida toda. Mas eu pego meu dinheiro, se alguém precisa, eu vou lá e compro. Mas será se ela quer que sobre? Ela não quer que sobre. Porque, na verdade, ela precisa suprir a necessidade do outro para ela ser vista. Exatamente, a boazinha, síndrome da boazinha. É, Achamos uma síndrome aí. sim. Então, aqui há uma crença junto também com uma ferida Ferida emocional. emocional. A primeira coisa é trazer a consciência, né? Sim. Ela já tem a consciência de que não tá sobrando. E o que que você vai fazer a respeito? Aí eu pergunto, mas por que que você se doa tanto para as pessoas? Aí você vai fazer análise, né? Sim. Da família. Aí você vai lá, olha tudo. Aí você, muita dela descobre, porque a mãe foi embora na sua adolescência, então para atrair, para que as pessoas não saiam de perto de você, peraí, eu vou doar, Ô, eu vou Carla, dar. sabe uma questão também muito aí? É que talvez ela não tenha sonhos. Ela não tem algo que ela queira muito, tipo, eu quero muito viajar com a minha família, mas é muito, tem que ser muito, tem que, sabe? Poxa, eu quero. E aí ela ter a consciência de ter que fazer alguns sacrifícios para dizer não. Por exemplo, a minha vida financeira em certas questões são inegociáveis, eu não negocio. Eu não Você já dê, tem essa consciência. eu tenho, tipo, porque ali eu sei que vai me prejudicar. Então você tem que aprender a dizer não. E Aí que assim, tá. muitas pessoas fazem você se sentir culpada, tipo, poxa, mas você tem e não, sabe? Eu tenho, é meu. Então eu faço o que eu quiser com ele.
Porque eu já ouvi muitas pessoas também falando assim, fulano de tal tem dinheiro, poderia ter me emprestado e não me emprestou. Não, o dinheiro é dele, ele empresta se ele quiser. Pois é, mas tem muitas pessoas assim, que ficam de olho no dinheiro do outro Sim. e acabam esquecendo de olhar pro seu. Tipo, Como a gente tem essa coerência de ter essa consciência de dizer não, a gente se impõe, coloca limites. sim, Mas para quem não tem, não consegue pôr limites, porque quer ser a boazinha. Aí É, porque tem muito. É como você falou, talvez essa pessoa não tenha um sonho. Talvez ela tenha um sonho, mas ela não investe nela porque ela não consegue dizer não Não, para outra pessoa. ela tem que entender que ela precisa se priorizar. Sim, ela se coloca sempre em último lugar. Em vários livros de consciência financeira, a primeira coisa que diz é pague a si mesmo. Então, assim, você ganha tudo, os primeiros 10% você. Isso sim que é um planejamento financeiro perfeito. Tipo assim, entrou 1.000, eu vou tirar 100 para mim. Aí depois os outros, tipo, muita gente, né, prioriza o dízimo, então, tipo, 100 pro dízimo, mas o 100 é para mim, sabe? 100 para mim, Sim. 100 pro dízimo, e Ah, bom, aí. vamos entrar nesse assunto. Vamos. Do A gente não tem dízimo. muito tempo. É, não tem muito tempo. Gente, já tá acabando tão rápido. Tá. Vamos entrar nesse assunto sobre o dízimo. A Bíblia nos ensina que temos que tirar o 10%. Então, tudo aquilo que nós recebemos, tiramos os 10% e devolvemos para o Senhor. Para a obra do Senhor. Sim. O que significa a obra do Senhor? Vamos lá. O que é a obra do Senhor? Para mim, falando da Carla. É uma luz que você tem que pagar dentro da igreja, né? Você tá ali, gente. A igreja tem as suas necessidades, que é pagar uma conta de luz, é pagar uma conta de água, é um alimento que muitas das vezes Ai, como é que se dá o nome? Missionário? Também, mas não era missionário. Um membro precisa, né? Sim. Você vai estar ajudando também, né, essas pessoas que necessitam dentro da casa do Senhor. Então, eu creio que o meu dízimo é para isso. A obra é isso, né? No meu modo de ver, gente, tem muitas pessoas que têm outra percepção, e tudo Sim. bem. A minha percepção é essa. O meu dízimo, eu não olho que eu tô dando o meu dízimo pro pastor. Eu não Sim. tenho essa visão. Eu tenho essa visão que a obra do Senhor necessita. Deus precisa de dinheiro? Deus não precisa. Vamos deixar bem claro aqui. Deus não precisa. Mas a obra do Senhor Sim. necessita. E então eu creio que o meu dízimo vai para essas situações, para essas evangelizar coisas. mais Sim. e tudo mais. Mas qual é a tua questão sobre o dízimo? Como você falou aí, a sua percepção é: eu tiro primeiro para mim. Mas aí você pode separar em percentuais, tipo assim, ó, 10% doações. 10%. É, menina. É. 10%, ó, 10% doações, 10% investimentos, que seriam você. Você pode tirar 10% investindo em você. Porque uma vez você falou pra mim assim que ela tá errado. Lembra? Sim, no Não, caso. eu falei, não, Viviane, eu tiro meu dízimo primeiro e tal. Cara, você tá errado. Eu falei, como assim? Não, ó, em relação ao teu negócio. Você tem o custo do teu escritório. Sim. Então, tudo que entra no escritório, tu já tira. Não, você tem que tirar depois dos custos. Porque é o lucro que vai para a pessoa física. Entendeu? Na pessoa jurídica, se ela tiver... Por exemplo, eu vou usar um exemplo meu da Mary Kay. Eu Sim. tenho o meu negócio, eu invisto nos meus produtos, eu tenho um custo com os produtos. Então, aquele dinheiro é o meu capital de giro. Então, tudo que eu recebo do valor de venda, primeiro eu supro os custos, o que sobra é o meu lucro. Eu vou dar o dízimo sobre o meu lucro, não sobre o meu custo, porque senão eu vou estar dizimando 2 vezes, e tudo bem se você quiser fazer isso, só que eu vou estar prejudicando o meu negócio. Imagina, cada vez que eu já paguei por aquele dízimo, eu vou pagar sempre o dízimo daquele Do bruto, do né? capital de giro. Porque geralmente a gente Faz, muita gente faz. faz Mas isso. eu acho assim que é muito fanatismo de ter que dar, de obrigação e de estar muito fechado.
Mas assim, você tem que separar o seu jurídico do seu físico. E aí, se o seu jurídico tá ótimo, no final das contas vai sobrar para você doar também, além do teu físico. Eu vejo muitas pessoas que precisam de planejamento financeiro, que vão se planejar e estão totalmente endividados e não querem abrir mão do dízimo. Aí é uma questão de você ter a consciência do que o teu dinheiro não está sobrando. Então, talvez você tenha que se sacrificar para arrumar e para doar com consciência e tranquilidade, porque ali acaba sendo uma tortura. Quando você está no vermelho, está sempre endividado, o dinheiro é uma Sim. tortura, você fica preocupado, você só pensa nas contas para pagar. Então, Tem gente que perde o sono, né, gente? um Tem gente que não planejamento dorme, fica financeiro, doente. consciência financeira te traz Mas tá terminando. tranquilidade. 2 minutinhos, gente. É, passa 2 minutinhos. rápido, né? 2 minutinhos. Mais alguma pergunta, Carla? Gente, não. Eu quero que você. Qual é a mensagem que você deixa hoje sobre finanças para todas as pessoas que estão nos assistindo hoje? Tem nesse do 1000 ao milhão também, você pode começar a fazer as perguntas sobre o consumismo, né? A gente consome muito. Então você faz as perguntas. Eu quero? Eu preciso? Eu posso? Se dessas 3 perguntas tem um não, então não leva. Tipo, eu quero esse livro? Eu quero. Eu posso, eu posso. Eu tenho dinheiro para comprar. Eu preciso? Não. Aí, se você não precisar e você quer e você tem condições, você compra. Mas você aqui acaba te trazendo a consciência mesmo. Eu vou ler, É, sabe? Então, é você investir no que realmente te traz prazer e te dá valor e que não vai comprometer a tua vida financeira. Então, tudo que você for comprar, tipo, eu quero, eu posso, eu preciso, faz essas perguntas, sabe? Aqui já começa a te trazer uma consciência sim, financeira. E, por favor, não. Os prazeres da vida você pode fazer não financeiramente. Não coloca tipo, eu preciso de um celular, eu preciso de um carro, eu preciso não sei o quê, eu preciso. Não coloque prazeres externos. Porque as melhores coisas da vida são de graça. Você ir à praia sim. é de graça. Você contemplar as estrelas é de graça. Você contar uma história, você conversar, é de graça. Então, você pode fazer muita coisa de graça e não precisa você externalizar em prazeres. Aqui fica a consciência financeira. E a primeira coisa, quando você começa a guardar um dinheiro, isso te dá um prazer tão grande, você se sente uma pessoa tão rica. E aí ali você começa, pô, isso aqui é bom. E aí você vê os frutos. Faça o dinheiro trabalhar para você. Dinheiro são soldadinhos que você investe e aquele dinheiro começa a dar frutos. E com ele você reinveste, investe mais. Então, as 3 perguntinhas são: eu quero, Eu quero, eu posso eu e posso, eu preciso. eu preciso? Gente, eu quero, eu posso, eu preciso? São as 3 perguntas para que você venha trazer a sua consciência e entender se eu preciso realmente comprar aquilo naquele momento. Então, gente, é você ter consciência mesmo. Consciência mesmo. Gente, já chegamos ao final do episódio de hoje, Mulheres em Pauta. Como sempre a Carla diz para vocês, se fez sentido para vocês, compartilhe. Gente, sobre finança, tivemos uma aula aqui maravilhosa. Só não aprende quem não quiser. É. A partir de hoje, você vai ter uma outra percepção do seu financeiro. Ai, Carla, deixa eu só falar uma coisa Fala. rapidinha. Amanhã e depois, são 48 horas, eu estou liberando um diagnóstico financeiro. Quem quiser olhar para as suas finanças, está lá no meu Instagram. Então, você pode colocar lá, eu quero, eu libero para você. E aí a gente tem um mapa da sua consciência financeira e onde está o gargalo.
Se você quiser, eu sou planejadora, a gente pode organizar toda a sua gestão financeira do início ao fim. Então, você vai ver como você começou e o processo de onde você chegou. Eu ensino você a fazer, a olhar para os seus números. Pronto, gente. Tá aí a dica. Fala seu arroba. Viviana Machado 90. Precisa de uma gestora? Viviana Machado. Muito Chegamos obrigada. ao final. Muito obrigado. Gratidão a todos. Romo, obrigado também, hein? E semana que vem teremos Isso, mais. semana que vem tem mais, gente. Quem será? Quem será? Posso falar? Dar spoiler? Pode. Não, não. Eu Deixa gosto eles de dar spoiler. curiosos para saber quem será semana que vem.